Certo, o reino de Deus e o curso desse mundo estão indo em direções diferentes. Quantos aqui sabem disso? Duas direções opostas, nenhuma harmonia entre os dois, certo? Certo, eu vou te contar uma visão que tive no Espírito. Quando eu era um jovem crente, Deus me deu uma visão espiritual e eu vi um cara num barco a remo. Certo? Você já andou num barco a remo? Sabe, a remo? Certo? E era um rio muito rápido onde ele estava e a água ali era branca. E aquele cara remava contra a corrente. E ele tinha que o quê? Por força. 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 Lembre, eu avanço para o alvo que está diante de mim. Mas sabe, naquela visão eu vi aquele cara se cansando. E sabe o que ele fez? Largou os remos. E o que acontece quando ele faz isso? Ele continua a avançar um pouco devido à força que fez, mas gradualmente ele para. E depois de parar, de repente ele começa a ir de acordo com o rio. Veja, o barco dele ainda aponta para cima. Ele ainda fala como um cristão, conhece a linguagem do cristão, mas está agindo como o mundo. Está se conformando ao padrão do mundo, embora aponte para cima. Estão acompanhando? Não se conformem ao padrão deste mundo. Você pode dizer amém? Não há harmonia entre o reino de Deus. Veja, Deus me deu esta visão. O rio estava no fluxo do mundo e o homem remava em direção ao céu. Nós não estamos vivendo no céu neste momento. Ou seja, a atmosfera onde vivemos, ouça, ela é o quê? É o mundo, embora Deus tenha dito que podemos mudá-la, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Mas nossa responsabilidade é estabelecer a atmosfera e mudar. A escolha é nossa. Então, em João capítulo 15, versos 18 e 19, na Nova Tradução Viva, Jesus faz uma declaração que eu achei maravilhosa, eu quero que você ouça isto. Jesus disse, quando o mundo os odeia, repitam, quando? Quando o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas não pertencem. Eu os escolhi para saírem do mundo e por isso os odeiam. Note, ele diz, quando o mundo os odeia. Será que o mundo nos odeia? Será que ele odeia mesmo? É quase como se tivéssemos passado os últimos anos tentando provar que as palavras de Jesus estão erradas. Tentamos ser aceitos pelo mundo. Mas Jesus disse, ei, se você me seguir, o mundo vai te odiar. Eu fiz algumas pesquisas sobre a igreja antiga, eu estou falando da igreja nos séculos 1, 2 e 3. Era a igreja perseguida, homens que foram discipulados de perto pelos apóstolos Pedro, João, Tiago. E eu descobri algumas coisas muito interessantes sobre a igreja antiga. De fato, eu li algumas citações de romanos daquela época que não eram crentes, repitam, não crentes. Sabe o que eles diziam sobre os crentes? Diziam que para identificar um crente olhava-se para o seu estilo de vida. Eles viviam por um sistema totalmente diferente de leis. Diziam que estes crentes, exatamente o que os romanos diziam, estes crentes, eles se submetem às nossas leis, mas vivem por uma lei superior. Deixa eu te dar um exemplo. Se a maconha fosse liberada hoje em todo o país, eu me pergunto quantas pessoas dentro da igreja diriam, agora tá tudo bem, é legal, mas antigamente se baseavam numa lei superior. Então, mas foi exatamente o que um romano não crente disse, eles vivem como peregrinos e não vivem segundo a sua carne. É importante. Morte e vida estão no poder da língua. Eu nem sei por que estou dizendo isso, mas não consigo evitar. Mas é importante você renunciar às coisas ocultas das trevas, e você faz isso falando. Eu renuncio a essa forma de vida e a ponho debaixo da cruz. Renuncio a esse desejo de beber e ponho debaixo da cruz em nome de Jesus. Ele não tem mais poder sobre a minha vida, não atua mais no meu corpo físico, porque aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em mim e ele vivifica o meu corpo. Bam! A Bíblia diz, para sempre, ó Senhor, a tua palavra é estabelecida no céu. Não diz para sempre, Senhor, tua palavra é estabelecida no céu e na terra. Só diz céu. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é confirmada. Sabe, Deus diz, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. E como ela volta pela nossa boca? Então Deus é a primeira testemunha, nós a segunda. Quando nós falamos, tudo é estabelecido aqui.
Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é confirmada, certo? Por isso que é importante você falar a atmosfera certa em sua casa, fale a atmosfera certa em sua igreja, não fique falando dúvida e incredulidade. Não fique lamentando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, fale a palavra de Deus sobre sua vida. Fale a palavra de Deus sobre a sua casa, fale a palavra de Deus sobre os seus filhos. E estabeleça ela, você pode dizer amém? Crie uma atmosfera na qual o Espírito de Deus se deleitará em estar. Como faz isso? De propósito renuncia às coisas das trevas. Amém? E fala a palavra de Deus sobre a sua vida. Certo? Então eu quero que você leia comigo Levítico 18:3 e é maravilhoso o que nós temos aqui. Deus diz assim, ouça com atenção. Não hajam como o povo do Egito, onde costumavam viver. Vocês não devem imitar a maneira de vida deles. Você pegou isso? Não hajam como o povo do Egito, onde vocês costumavam viver. Vocês não devem imitar a maneira de vida deles. Repitam, não imitem a maneira de vida deles. Paulo enfatiza isso no Novo Testamento. Ele diz assim, Romanos 12, verso 2, na NVI, Nova Versão Internacional. Não se conformem, repitam, conformem. Não se conformem mais ao padrão deste mundo. Repitam, padrão. Ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Sabe, quando olhamos a palavra conformar e transformar, ambas têm a mesma raiz, com prefixos diferentes. Com significa estar com. Ele diz, não se conformem aos padrões deste mundo, certo? Mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Trans significa cruzar ou ir além. Então é um nível mais elevado aonde você vai. Com significa estar com. É isso que o povo de Deus deve desejar, não se conformar aos padrões desse mundo, mas se transformar ao modo de vida de Deus. Toda a atmosfera ali mudou. E ele pregou o evangelho a toda a fábrica. Eu lembro, Smith Wigglesworth entrou num trem e um pregador católico caiu de joelhos diante dele e disse, Deus me convenceu do pecado. Só por ele entrar ali. Você já esteve numa situação em que as pessoas dizem, sabe, tem algo em você. Quantas vezes acontece comigo, eu estou andando num restaurante, o garçom chega e pergunta, o que é isso que há em você? E aí você conta, foi o que Pedro quis dizer quando disse para estar sempre pronto para dar uma resposta à esperança? Há algo sobre sua presença, sabe? Você entra e a atmosfera muda. Tem certas pessoas que eu conheço. Eu lembro do Dr. Cho. A primeira vez que estive com o Dr. Cho, o Dr. Cho entrou no carro, eu estava ali para recebê-lo. Ele ia a uma conferência em nossa igreja. Ele entrou no meu carro e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar como um bebê, as lágrimas caíam. Eu pensei, eu não quero nem falar com ele. Ele está se preparando para o culto, não quero atrapalhá-lo. Mas finalmente eu não me aguentei e aí eu disse, Dr. Cho, Deus está nesse carro. E ele, eu sei. E o espírito daquele homem era tão forte que ele entrou no carro e a atmosfera inteira mudou. Eu conheço homens e mulheres de Deus que eu respeito, que entram na sala e de repente eu sei que estão lá. Eu lembro o meu ex-pastor, eu estava adorando, sabe, naquela época eu era pastor de jovens e eu estava adorando e de repente eu sabia que ele tinha entrado no prédio porque faltava pouco para começar o culto, eu abri os olhos e ele estava ali, porque a atmosfera mudava quando ele entrava, entende o que eu digo? Então a atmosfera é importante, você pode dizer amém? Então, se os ímpios são fortes no seu pecado e os crentes não são na sua retidão, as trevas vão prevalecer. E aqueles que são fracos na fé vão gravitar ao redor das trevas. Você pegou isso? Eu disse, você pegou isso? Nós ainda vamos falar disso nessa lição. Então, por esta razão, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 chama Satanás de o Deus deste mundo, ou Deus da atmosfera desse ar. Estão acompanhando? Certo? Então, se nós não abandonarmos de propósito os padrões e maneirismos do mundo, vamos gravitar constantemente ao redor dele, sendo crentes. Nós temos que, de propósito, abandoná-los. E eu quero dizer renunciar e se arrepender. Sabe, 2 Coríntios 4 diz que somos nós que renunciamos às coisas ocultas das trevas. Você tem que renunciá-las de propósito. Muitos crentes lutam contra tantas coisas porque não as renunciaram. Eles não aprenderam o poder da cruz. Ei, depois que você põe os desejos debaixo da cruz, aqueles desejos não importam mais.